Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar justamente verificando, né, um problema ligado à parte de trigonometria, né? Então vamos aí para a questão. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 35 graus e percorreu em linha reta 6.500 metros. Com base nessa informação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância, né? Nesse caso aí, considerar o seno de 35 graus igual a 0,52. Então, o que é que a gente tem aí de informação? Né? Esse avião, né, ele justamente partiu com essa relação de inclinação, né, de 35 graus de forma constante. Né? Então, 35 graus. Né, e ele percorreu de deslocamento, né, vou colocar aqui de vermelho, ele teve aí como base de deslocamento, né, em linha reta o total de 6.500 metros, né? Ou seja, com base nesse percurso, nessa informação indicada, o objetivo é justamente saber qual é a altura desse avião, né? Ou seja, a gente está levando em consideração o solo plano, né? E esse deslocamento aí com 35 graus de forma constante, né? Então o objetivo é justamente saber essa altura, né? Então veja aí que a gente tem uma relação aí de trigonometria justamente para poder identificar essa altura, né? Então nesse caso, né, a relação que a gente monta é justamente essa daqui, ou seja, a gente quer descobrir a altura, a gente tem a hipotenusa, né? A hipotenusa que no caso é justamente esse deslocamento de 6.500 metros, né? 6.500 metros, que é o deslocamento. A gente quer justamente saber essa altura. Né? Então, com base nisso, o que é que a gente tem? O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? Então, o seno de 35, que a gente já sabe qual é, né? Que foi informado aqui na questão. Né? Esse seno de 35 ele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é que a gente tem? A gente já tem a hipotenusa, que é justamente esse deslocamento, né, em linha reta que ele percorreu, né, por 6.500 metros, né, que é justamente o que está aqui indicado. E a gente não tem o cateto oposto, que representa justamente a altura. Né? Então, nesse caso, multiplicando o seno de 35 pela hipotenusa, a gente encontra o cateto oposto, que representa, nesse caso, justamente a relação da altura que a gente deseja descobrir. Né? Então, nesse caso aí, é só fazer a multiplicação, né, de 6.500 por 0,52. 0,52, lembrando que representa justamente aqui o seno de 35 graus. Né? Então, nesse caso, 6.500 multiplicado por 0,52 dá igual a 3.380 metros. Né? Então, essa é a altura com base aí nesse deslocamento do avião em questão. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje a gente está trazendo mais um simulador, né? Aqui no caso um simulador de fração, né, para testar aí cálculos ligados à fração, né? Ele também na Universidade do Colorado, né? Então o link está aí na descrição, né? Então ele traz os níveis aí relativos aí à fração, então bem interessante. Né? Então, vamos fazer dois vídeos aqui utilizando aí esse simulador. Né? Então, como é que ele funciona? É basicamente uma relação de análise e verificação. Né? Se o fator, né, da fração está correspondente, né, ali à análise gráfica do mesmo. Né? Então, exemplo, vamos pegar aqui, o que é que a gente tem aqui de informação? A gente tem aqui, né, uma relação de um inteiro, né, e tem aqui a relação da divisão dele. Né? Ou seja, ele está pegando ali uma relação justamente do que? De meio, né? Ou seja, a gente tem aqui uma relação de meio, né? Ou seja, o numerador em relação ao denominador, né? A gente pegou inteiro dividido em duas partes, mas a gente está utilizando apenas uma parte, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que procurar uma fração que seja equivalente, né, a essa imagem, né? Então, nesse caso, né, ou uma fração ou uma relação ligada a uma imagem que seja equivalente. Nesse caso aqui, se a gente for observar as três frações que estão aparecendo aqui, a gente tem 1 por 1, que vai representar um inteiro, né? A gente tem 1/3 e 1/4. Né? Então, no caso aqui, não tem outra fração, né, descrita aí algebricamente que seja equivalente. Né? Então, mas a gente tem figura aqui, no caso, que é equivalente. Então, a gente faz aqui a relação de conferência e aí ele dá o ok lá se tiver correto. Né? Veja que são 6 verificações. Né? Então aqui a primeira está ok. Vamos pegar essa outra imagem aqui. Né? Essa imagem aí, ela já está mostrando o seguinte. Né? Você tem aqui a relação do inteiro. Né? Esse inteiro foi dividido em 4 partes.
né? Foi dividida em 4 partes, né? E nesse caso aí a gente tem 3 partes dela indicada, né? Ou seja, a gente tem 3/4 aí de verificação aí da fração, 3/4, né? Ou seja, a gente tem aqui a relação do numerador e do denominador. Então a gente pode fazer essa verificação tanto com a imagem ou com a fração, né? Então nesse caso aqui, se a gente for observar, relativo à fração também não tem nenhum equivalente, a gente tem aqui a imagem, né, que também é que está equivalente à mesma relação de fração, né? Então vou colocar aqui para conferir. Então está ali ok. Então ela vai lá para cima lá. Ela tem uma relação, tem outras imagens, né, outras frações. Vamos pegar aqui uma fração, né? Então aqui a gente tem 1/4, né? Então a gente tem aqui um inteiro, né? Um inteiro que foi dividido justamente em 4 partes. E nesse caso, se a gente fosse levar em consideração o objetivo, a gente estaria pegando justamente, né, uma dessas 4 partes, né? Então nesse caso aí representando aí 1/4 de fração, né? Então aqui a nível das imagens, se a gente for observar, né, essa aqui traz justamente essa relação, né? Ou seja, um inteiro, né, dividido em 4 partes e sendo utilizado apenas uma dessas partes, né? Então colocar aqui, conferir, tá ok. Tem mais 4 imagens, 2 frações. Vamos pegar aqui essa fração aqui que é de um inteiro, né? Então essa daí é bem interessante porque, né, ela está trazendo 1 por 1, né? Ou seja, está representando apenas um inteiro. Essa aqui é a imagem que corresponde a essa indicação de fração, ou seja, um inteiro de fração, né? Então vou colocar ela aqui, tá ok. Tem mais 2 imagens aqui, vamos pegar essa imagem aqui, né? Essa imagem aqui que está representando justamente o que? Tem um inteiro, né? Está trazendo aqui uma forma circular, né? E ela está dividida em 3 partes, né? E a gente está utilizando justamente uma das 3 partes, ou seja, 1/3, né? Referente aí à verificação da fração, né? Então a gente verifica aqui que tem uma fração equivalente, que é justamente essa aqui de 1/3, né? Então deslocar ela para lá, conferir, né? Ok. E tem as 2 últimas imagens, né? A gente pode verificar que ela tem a mesma relação, né? Por mais que seja um circular e o outro quadrado, mas a gente tem aqui uma relação de um inteiro, né? E tem uma relação aqui que a gente está utilizando 2/3, né, dessa imagem, como da mesma forma como aqui embaixo, está sendo utilizado 2/3, né? Então, vou colocar aqui para verificar. Pronto, e aí fechou aí a relação aí da análise aí da fração, tá bom? No próximo vídeo a gente pega um outro nível lá de fração para a gente estar verificando. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. O link desse simulador está aí na descrição. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo de matemática, né? Hoje trazendo novamente aí o simulador aí de fração, né, da Universidade do Colorado, né? Então o link está na descrição. No último vídeo a gente utilizou o simulador. Esse simulador é interessante porque ele tem 8 níveis. No último vídeo a gente utilizou o nível 1, né, teoricamente o mais básico, e nesse a gente está utilizando o nível 8, né, o nível mais avançado. E ele traz justamente aqui umas frações impróprias, né, então traz uma relação de fração imprópria para análise, né. Então você vai verificar justamente aqui, né, nas frações descritas aí algebricamente, a gente tem o valor do numerador maior do que o denominador, né. Então nesse caso aí ele já está aí como fração imprópria, né? Então nesse caso aí a gente precisa converter essas frações aí para entender, né, a relação das figuras, né, o que está equivalente aí ou não, né? Bom, primeiro passo aqui, vamos lembrar um pouco aí sobre essa questão da fração imprópria, né? Vamos supor que a gente tem aqui o seguinte, 1 e 3/8, né? Eu vou deixar aqui como está descrito aí na fração para não complicar, né? Então vamos supor que a gente tem aqui dessa forma 1 e 3/8, né? Então na prática aqui, se a gente fosse somar, né, esse valor, trazer esse valor aí direto, né, a gente teria 1 mais 3/8, né? Ou seja, 1 mais 3 dividido por 8, né? 3 dividido por 8 dá 0,375, mais 1, deixa eu colocar aqui, mais 1 daria 1,375, ou seja, 1 e 3/8 é igual a 1,375. Beleza. Eu posso converter essa fração justamente para essa relação imprópria. Como é que a gente faz isso? A gente repete o denominador, multiplica pelo valor inteiro, né, e soma com o numerador, né? Então a gente repete o denominador, multiplica com o valor inteiro e soma com o numerador. Então a gente teria, ela ficaria da seguinte forma, né? Vou colocar aqui já ela relacionada diretamente, né? A gente teria, vou colocar aqui
entre parênteses aqui, vai ficar melhor. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais amplo. Pronto, aqui fica melhor. A gente tem o denominador que ele repete, beleza? A gente vai ter esse mesmo denominador multiplicando pelo valor inteiro. O valor inteiro no caso é 1, né? Então a gente teria 8 multiplicado por 1, somando, né, com o numerador, né, 3. Né? Então nesse caso, né, colocar ela aqui até desse lado aqui. Então a gente teria 8 multiplicado por 1, que dá 8. 8 mais 3 dá 11. Então a gente teria 11 dividido por 8. Né? Ou 11 por 8. Né? Então, exemplo, se a gente pegar 11 e dividir por 8, 11 dividido por 8, a gente vai ver que dá o mesmo valor, né, que a gente calculou agora há pouco. Ou seja, 11 dividido por 8 ele dá igual a 1,375. Ou seja, é uma relação equivalente. Né? Então, repetindo, a gente mantém o denominador, né? Esse denominador a gente vai multiplicar pelo valor inteiro, que no caso aqui foi o 1, e soma com o numerador. Né? Então é justamente essa relação que a gente deve fazer para poder analisar, né, essa questão aqui. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro eliminar as figuras para depois deixar só as frações, né? Porque a gente sabe que tem algumas figuras que são equivalentes. Né? Exemplo, aqui já dá para observar que a gente tem aqui dois elementos, né? Dois elementos onde a gente tem aqui a relação de 1 inteiro, né, para cada, e, né, no segundo elemento teve justamente a utilização de 3 seteavos, né, dessa verificação. Então você observa aí que as imagens são iguais, então só trazer para aqui e conferir. Né? Então ali já vai dar o que. Vamos verificar aqui se tem outra imagem. Com certeza tem, né? A gente tem mais, pelo menos 2 pares aqui de imagens que vão ser iguais, né? Não necessariamente iguais no modelo, mas que mantenham a proporção da fração. Então vamos dar uma analisada aqui para verificar o que é que eles têm aqui de fração. Vamos pegar esse aqui logo. Ó, esse aqui a gente tem 2 inteiros, né? Ou 2 elementos, né? Onde está sendo utilizado um inteiro. E na parte que está fracionada, deixa eu ampliar aqui para poder ver melhor, a gente vai verificar o seguinte, né? Está sendo utilizada essa parte fracionada, ele está dividido em 9 partes. Se a gente for pegar esse elemento e verificar a quantidade de divisões, a gente vai ver que tem 9 divisões. Né? São 9 divisões dessa daqui. E está sendo utilizada quantas divisões? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ou seja, a gente tem 5 de 9. Né? Então a gente tem justamente aqui essa relação de fração. Né? 5 de 9 que está sendo utilizado. Né? Então a gente tem que verificar se tem alguma imagem aí equivalente. Né? Bom, vamos verificar aqui. Vou até ampliar aqui e deixar aqui do lado aqui os valores de equivalência. Nesse caso aqui a gente tem um inteiro e 5 noveavos. Beleza? Esse aqui do lado, né, a gente vai verificar que o total de divisões de cada elemento é igual a 7. Né? São 7 divisões e tem 2 elementos. Aí o que acontece? A gente verifica que tem elemento faltando nesse, elemento faltando nesse. Né? A gente pode fazer uma ação simples. Né? Se eu extrair um elemento desse aqui inteiro e jogar para essa imagem aqui, eu consigo verificar o quanto a gente já tem de inteiro ali pela própria imagem. Exemplo, aqui está faltando 3. Né, 3 divisões. Né? Então, se eu extrair dessa imagem aqui 3 divisões, né, se eu estou marcando de vermelho, se eu colocar ele nesse aqui, o que é que vai acontecer se tem 4 marcadas aqui e eu estou retirando 3, vai ficar faltando apenas 1. Né? Então, nesse caso aqui, a gente teria um inteiro, né? E nesse caso aqui são 7 divisões e a gente ficaria somente com uma de 7. Né? Então, teria um inteiro e um seteavos. Né? Então seria essa relação aí para essa imagem. Bom, essa terceira aqui, né? Se a gente for verificar, ele tem 8 divisões cada elemento. Né? A gente pode estar verificando aqui 8 divisões cada elemento. Em cada um desses elementos está faltando 3 partes. Né? Então, mesma situação que a gente fez no outro. Eu posso extrair 3 partes de um deles e transportar para o outro. Não tem problema nenhum. Né? Então, nesse caso, exemplo, se eu transporto 3 partes desse para esse aqui, e ele tem, no caso, 5 regiões marcadas, de vez de ficar com 5, vou ficar com 2 regiões marcadas. Né? Então, aqui eu teria um inteiro, e no caso relacionado aí às frações,
já que são 8 divisões, a gente ficaria com 2/8. Lembrando o seguinte, 2/8 eu posso estar simplificando para 1/4. Né? 2/8 eu posso estar simplificando por 2 ali, deixando 1/4. Mas eu vou deixar 2/8 mesmo. Deixar 2/8, depois a gente simplifica, tá bom? Na próxima, deixa eu até fazer logo essa daqui. Estava aqui inicial, né? A gente já foi para as outras. Né? Nesse caso aqui, a gente vai verificar que a figura tem 7 divisões. Né? Tem 2 elementos também, né? E aí no caso, essa figura aqui que está faltando somente 2 divisões, eu posso pegar 2 elementos daqui e transportar para aqui. Então a gente ficaria com um inteiro e nesse caso aí, né, já que a gente está fazendo essa relação de transporte, ficaria com um inteiro e 1/7. Né? Então aí você vê que esses elementos aqui eles já são iguais. Essas frações aqui, elas já são frações iguais. Né? Ele não está com a mesma imagem, né, como a gente tinha visto nesse outro aqui em cima, mas eles são frações equivalentes. Né? Então aqui já é um elemento aqui para a gente estar verificando. Né? Mas aí vamos fechar os outros 3, porque tem mais um par de imagens. Né? Tem mais um par de imagens, então a gente já vai seguir logo para essa ação. Né? Eu acho que inclusive é esse aqui. Né? Vamos só confirmar. Aqui é o seguinte, a gente tem 2 elementos. Né? A gente observa que tem um aqui já fechado, então não precisa transportar nada. Então aqui a gente já tem um inteiro. E aqui ao lado a gente vai verificar o seguinte, que tem 5 elementos marcados de 7. Né? Tem 5 elementos marcados de 7. Né? Então não, acho que eu me confundi, acho que esse daí não tá equivalente com os outros não, mas aqui a gente já deixa marcado. Né? Então no caso aqui a gente vai ter 5 de 7, né? Então 5/7 aí referente à fração. Né? Então 5 de 7, beleza, então aqui a gente já tem outro aqui assinalado. Então falta mais 2, né? Então com certeza um desses 2 aí, né, vai estar equivalente, né, também aí em relação às figuras, já que a gente tem 3 frações aqui. Então vai ter aí um equivalente. Vamos aqui para esse aqui. Esse aqui, se a gente for observar, né, ele tem 8 divisões. Né, cada elemento tem 8 divisões. E, exemplo, esse aqui que está faltando menos divisões para fechar um elemento inteiro. Se a gente tirar 2 daqui e trazer para aqui, a gente vai ficar com um inteiro. Deixa eu diminuir aqui. A gente vai ficar aí com um inteiro. E nesse caso aí, a gente vai ficar com 2/8, né? 2/8 faltando. Né? Então veja que essa figura aqui ela está equivalente a essa aqui no que diz respeito à fração. Né? Então aí a gente já tem as 2 figuras que estavam faltando. Né? Então nesse caso são justamente essas 2 figuras. Né? Então a gente tem aqui essa, parece uma estrela, né, com esse aqui, né, e tem esses outros 2. Então vamos logo colocar eles na balança aí para já eliminar eles, tá bom? Então nesse caso aqui a gente tem esse e esse aqui. Vamos dar OK, conferir se está certo, beleza? E a gente tem esse aqui, né, e esse outro aqui, né? Conferir aqui, OK também, beleza? Então aqui a gente tem as 3 frações, né, e suas respectivas figuras, né? Só que a gente precisa saber, né, o que cada um aí representa. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o inverso. A gente estava verificando as frações, mas deixa as frações um pouco para lá. Vamos agora converter essas frações impróprias. Né? Então, exemplo, vamos para essa primeira aqui. Aqui a gente tem 60 por 35. Né? Como é que a gente faz aqui para essa conversão? Né? A gente vai ter o seguinte, vou pegar aqui, a gente vai ter um inteiro. Né? Porque eu sei que tem um inteiro, porque aqui já passou. Como aqui tem 35, 35 representaria aí o total de partes do inteiro, e aqui no caso tem 60, a gente já sabe que ultrapassou o inteiro. Né? Então aqui eu já vou colocar um aqui do lado. Né? Então a gente vai ter aqui 35 aqui no denominador, e a gente tem o seguinte, 35 multiplicado por 1 dá 35, mais x que vai dar 60, ou seja, 60 menos 35 vai dar o valor do numerador. 60 menos 35 dá quanto? 25. Então, nesse caso, essa é a relação da fração. Agora, você vê que essa fração, né, ela está aqui 25 por 35, ou seja, a gente pode simplificar ela por 5. Né? Então, a gente teria aqui o seguinte, 25 dividido por 5 dá 5. Né? A gente teria, vou colocar aqui a fração.
25 dividido por 5 dá 5, né? E 35 dividido por 5 dá 7. Né? 35 dividido por 5 dá 7. Então a gente teria aí um inteiro e 5 7avos aí de fração. Né? Então nesse caso eu tenho que verificar justamente qual desses daí ficam equivalentes, né? A esse 5 7avos aí de fração. Vamos verificar esse último aqui, que a gente não tinha verificado ele ainda. Né? Então vou só deixar aqui anotado, né? Que no caso aqui essa fração aqui, eu deixei ele aqui do lado, deu 1, vou colocar aqui mais do lado, deu 1 5 7avos, beleza. Bom, vamos só confirmar esse aqui para ver o quanto é que ele equivale. Aqui a gente tem dois elementos, né? Tem dois elementos. Cada elemento tem 9 divisões. Esse daqui está faltando 2 elementos para fechar o inteiro. Então eu vou extrair, né, 2 elementos desse aqui para mandar para esse aqui. Né? Então nesse caso aqui a gente vai ter um inteiro. E nesse caso, como a gente está mandando 2 elementos para lá, e ele tinha 6 marcados, né? Então ele vai ficar com 4 de 9. Né? Então esse aqui é um inteiro e 4 9avos. Né? Então aí do elemento. Beleza, então 4 9avos não bate com esse aqui. Né? Não bate com esse aqui. Então vamos só recapitular esses dois outros aqui. Né? Esse aqui a gente tem um inteiro, né? E tem aqui o seguinte. A gente tem aqui 9 divisões, né? E no caso aqui está sendo marcado 5 de 9. Né? Então nesse caso aqui a gente tem 5 9avos aí de fração. Bom, então teoricamente é para ser esse aqui, né? Para ser esse aqui. A gente tem aqui um inteiro e tem aqui ao lado justamente 5 de 7 marcados. Então é esse aqui ao lado. 5 7avos, que a gente já tinha visto, né? Então nesse caso aqui essa figura ela está justamente equivalente a essa fração aqui. Então, colocando lá, a gente já mata. Mas aqui a gente já vai deixar, vamos já finalizar os outros também. Né? Vamos para esse aqui, 78 por 54. Então, a mesma situação. Você vê que o 78 ele já passou de um inteiro, né? Que seria referente a 54. Né? Então, como ele já passou de 54, a gente já sabe aí que tem um inteiro. Né? Exemplo, vamos supor que ele tivesse aí um valor maior do que 108. Por que eu estou falando 108? 54 partes não representam um inteiro. 2 inteiros representaria o quê? 54 vezes 2. Então, exemplo, vamos supor que essa fração ela tivesse 110 por 54. Então, significaria nesse caso que a gente já teria 2 inteiros. Né? Já teria 2 inteiros. Né? Por quê? Porque 110 é maior do que 2 vezes 54. Né? Se você quiser também fazer isso mais rápido, tiver com a calculadora, quiser fazer mais rápido, é só pegar, exemplo, 110 e dividir por 54, você vai ver que vai dar 2,03. Então esse 2 inicial representa que você já tem 2 inteiros. Né? Da mesma forma, como se você pegar o valor que a gente está verificando, que é 78 por 54, dividir 78 por 54, você vai ver que vai dar 1,44. Ou seja, já tem um inteiro. Né? Então aí fica aí para verificar essa questão aí da conversão. Então nesse caso aqui a gente vai ter o seguinte. O denominador a gente repete, né, o 54. A gente vai, vou deixar aqui em cima aqui, a gente vai pegar esse denominador e multiplicar pelo inteiro. No caso a gente sabe que o inteiro é 1. Então 54 multiplicado por 1, que somado, né, com um determinado número vai dar 78. Então só é pegar 78 menos 54. 78 menos 54 vai dar igual a 24. Né? Então nesse caso... aí referente a essa fração, a gente teria justamente o seguinte, convertendo ela, né? A gente teria aí o inteiro e 24 por 54, né? Seria justamente aí essa ação aí da fração, né? Para confirmar, só a gente pegar 54 e multiplicar por 1, vai dar 54, mais 24 vai dar 78, né? Então daria 78 por 54. Então, beleza, só que aqui é o seguinte, 24 por 54 a gente pode simplificar, né? A gente pode simplificar por 2, eu vou colocar aqui na sequência a simplificação. Se a gente simplificar por 2, a gente teria um inteiro, 24 dividido por 2 dá 12, né? Então 54 dividido por 2 dá 27,
né? Então a gente ficaria com 12 por 27, né? Será que dá para simplificar por outro número, né? O 27 a gente pode simplificar por 3, né? E o 12 a gente também pode simplificar por 3, né? Então nesse caso aí, simplificando por 3, a gente teria aí o seguinte, né? A gente teria um inteiro, o 12 dividido por 3 dá 4, né? E o 27 dividido por 3 dá 9, né? Então daria um inteiro, né? E 4 noveavos aí de fração. Então esse aqui, né? Esse 78 por 54, ele está justamente equivalente a esse outro aqui, né? Esse primeiro que a gente fez aqui, ele está equivalente a esse aqui. Então, consequentemente, né? Sobrou esses dois aqui. Então, no caso, a gente teria um inteiro e 5 noveavos de fração, estaria equivalente a 126 por 81. Então, é só fazer aquela mesma regra que a gente fez anteriormente para poder comparar, né, se ele está correto ou não. Como a gente já fez duas vezes, aí eu deixo para você em casa estar calculando, né, para verificar se realmente está certo, né. Se você quiser fazer mais rápido, né, tiver com a calculadora aí, é só pegar 126 dividir por 81, dá 1,55 aproximadamente. E no caso, for fazer essa soma ali com a fração, é só pegar 5 dividido por 9, vai dar 0,55 mais 1,55. Então, de fato, aí está equivalente, tá bom? Então, nesse caso aqui, é só a gente agora colocar lá na balança lá para verificar se está tudo certo, tá bom? Vamos lá. Então, 60,35 com esse aqui, dá OK. Beleza. A gente vai ter aqui o 78,54. Esse aqui, OK também. E por último, sobre esses dois aqui que a gente acabou de comentar. Beleza. É isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu.